Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 9, diz assim: E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça, edificando a tua igreja. Amém. Amém, irmãos. Veja, chegamos na história do rei Asa, filho do rei Abias. Veja que curioso. O rei Asa, ele foi o segundo rei que mais reinou em Israel. O único que reinou mais do que ele foi o meu rei predileto, que é o irmão Manassés, que reinou 55 anos. Depois dele vem Asa, reinando 41 anos, e logo abaixo vem Davi e vem Salomão, que os dois reinaram 40 anos cada um. A história do rei Asa é uma das mais importantes da Bíblia. Por quê? Porque depois de Davi e Salomão, ele foi um dos reis mais fiéis. Ele foi um dos reis que providenciou a reforma religiosa mais importante da sua época. E a Bíblia começa falando isso. Primeira coisa que ela fala que ele era descendente de Maaca, filha de Absalão. Só que a Bíblia fala a mesma coisa de Abias. Por quê? Porque na cultura judaica, quando fala filho de Maaca, pode ser neto, pode ser bisneto, pode ser tetraneto, não importa. Nas genealogias judaicas, eles pegam o principal da genealogia e usam esse termo filho de para filho, para neto, para bisneto, sem problema nenhum. Mas, na verdade, Maaca é a avó dele, mãe de Abias, esposa de Roboão. Roboão é seu avô. E a Bíblia fala o seguinte: assim que ele chegou no poder, ele começou uma reforma religiosa profunda. Primeira coisa que ele fez, retirou todos os ídolos. Segunda coisa que ele fez, retirou os sodomitas, os prostitutos cultuais, que era um tipo de prostituição cultural praticada naquela região, com várias perversões. Isso, para o judeu, era um absurdo. Era, talvez, pior que isso, só o sacrifício de crianças a Moloque. Então, assim que Asa chega no governo, ele já começa removendo tudo que estava errado. Agora, o interessante é que o livro dos reis fala muito pouco sobre Asa. Porém, o livro de Crônicas vai dedicar muitos versículos sobre ele. E é no livro de Crônicas que a gente vê a profundidade dos atos de Asa. Então, vamos estar abrindo 2 Crônicas 14. Vamos estudar o capítulo. Vamos 3 livros à frente, 2 Crônicas, capítulo 14. Vocês vão notar alguma semelhança no começo da narrativa. 2 Crônicas 14, versículo 1 diz assim: E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. Até aqui, fecha a janela para mim, as motos atrapalham muito.
O que acontece? Veja, a narrativa em Crônicas já começa dando mais detalhes. O que ele fez? Cortou os bosques. O que eram os bosques? Eram lugares de cedros, de pinheiros, árvores frondosas, onde embaixo dessas árvores se ofereciam oferendas aos ídolos. Junto com essas oferendas, as prostitutas cultuais se deitavam com seus parceiros. E os prostitutos cultuais se deitavam com suas parceiras e praticavam sexo ritualístico. Não bastasse isso, também os sodomitas praticavam sexo ritualístico com seus parceiros masculinos. Então era embaixo dos bosques que era realizada toda a prostituição cultural. Por exemplo, até hoje tem muito crente que tem dificuldade com o pinheiro de Natal. Por quê? Entre outras ligações pagãs, o pinheiro de Natal representa Tamuz, que é o Deus Sol. O pinheiro de Natal representa essas árvores frondosas. Eu, por exemplo, sou de uma linha mais puritana. Eu até entendo colocar uma luzinha, colocar um enfeitezinho ou outro, mas, por exemplo, pinheirinho na minha casa eu não colocaria. Entendeu? Porque para mim é um negócio ligado à idolatria. Entendeu? Por causa desses textos. Já tem irmão conhecedor da Bíblia, gente santa que ama o Senhor, que coloca. Aí cada um vai dar conta de si a Deus, tem que fazer aquilo conforme a sua consciência. Entendeu? Mas é de textos como esse que vem os pinheirinhos de Natal, coisa que muita gente não sabe. Lógico, mudou o sentido, tem uma série de coisas, mas aí é pessoal de cada um. O que mais que ele fez? Removeu os altos. Antes de haver o templo, o povo adorava nos altos, queimava incensos a Deus. Quando foi construído o templo, essa adoração tinha que ter parado. Mas Salomão não fez isso. O grande Salomão permitiu que a adoração continuasse nos altos. Precisou seu bisneto Asa retirar os altos. O que mais que ele fez? Foi de cidade em cidade, removendo todos os ídolos. O que mais que ele fez? Deu ordens, incitou o povo a buscar o Senhor e seguir os seus mandamentos. Ele foi um líder político com uma grande influência religiosa. Nós temos que lembrar que Israel é um tipo de teocracia. Existe um governo humano político? Sim, mas regido pela lei de Deus. Então Israel é coisa diferente. O que eu aprendo nessa passagem? Veja que interessante. Olha o mundo que nós estamos vivendo hoje. Hoje existe no mundo uma coisa chamada conservação de culturas. Se você quer ser famoso, se você quer ficar bem na fita, principalmente em lugares mais refinados, é só você falar que você defende as culturas dos povos. São programas na televisão, são museus dando honra às culturas. É uma série de coisas que todo mundo fala, nossa, que bonito conservar a cultura, que bonito. Agora, o que eu tenho que pensar? Veja, a cultura de um povo, 80% dela é sua religião. Tudo que você vê de cultura, tirando a culinária, a comida, o resto sobra praticamente religião. Veja que interessante como nós vivemos um tempo antibíblico. Qual que é o programa divino de manutenção de cultura? Arranca tudo, quebra tudo, bota fogo e tira da frente, purifica a terra. Esse é o programa divino bíblico de manutenção de cultura. Percebe que querem riscar a Bíblia da face da terra? Percebe porque um dia a Bíblia vai ser um livro proibido? E que você vai se tornar um fora da lei? Porque você não participa da religião única mundial? Por passagens como essa.
Sempre que os cristãos são perseguidos, eles buscam coisas dentro da Bíblia para nos incriminar e nos tornar fora da lei. Foi assim em todas as épocas, até antes de Cristo era dessa maneira. E vai ser assim até a consumação do século. Entendeu? Hoje nós vivemos um tempo de alguma liberdade, mas esse tempo vai mudar. As igrejas vão fechar, o evangelho vai ser criminalizado e os crentes vão ser perseguidos por um sistema único global. É o que a Bíblia me ensina, é o que Jesus Cristo ensinou através do apóstolo João no livro do Apocalipse. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, depois a gente volta nesse assunto. Versículo 6. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam paves e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. Até aqui. Veja que interessante. Na passagem anterior, a Bíblia fala que ele ficou em paz por 10 anos. Mas na continuação do texto que a gente percebe, Asa aproveitou a época de paz. Lembra que eu sempre falo para vocês? Época de paz é para edificar a sua vida. Época de tranquilidade é para construir algo sólido. Não se constrói, não se edifica em época de guerra. Em época de guerra você vai e vence o inimigo. Você não tem condição de dispor de recursos para edificar e ao mesmo tempo guerrear. Ou guerreia ou edifica, os dois são inviáveis. E olha que interessante, Asa percebe o porquê que eles tiveram paz. Ele fala, porque nós buscamos o Senhor e Ele nos deu paz. No mundo extremamente conturbado, o que eu tenho que entender aqui? Israel está no meio do caminho, mais ou menos assim, aqui é o mar Mediterrâneo, aqui em cima tem a Europa, aqui tem o Oriente, aqui tem a África. Israel está aqui. Então havia uma estrada que ligava todo o norte da África, passava por Israel e ia para o Oriente e para a Europa. Para qualquer lugar do mundo antigo que você quisesse ir, você tinha que passar por Israel. Então Israel era um lugar cobiçado. Qualquer estrategista que quisesse conquistar alguma coisa, o primeiro lugar que ele teria que conquistar era a região de Israel, por causa da sua posição geográfica. E Asa sabia disso. O que ele fez? Fortificou as cidades, colocou máquinas de guerra, colocou portas, colocou ferrolhos. O que você faz na sua casa? Você coloca muro, você coloca cerca, você coloca grade, você coloca alarme. Da mesma maneira que a Asa fazia. Por quê? Porque Deus te abençoou, te deu recursos para fazer, e é o que você faz. Em época de paz. Mas se você está numa batalha financeira, você vai ter dinheiro para colocar alarme? Não. Você vai ter dinheiro para colocar portão eletrônico? Não. Porque só se edifica em época de paz. Quando Deus vier sobre a sua vida e te der época de paz, aproveite. Porque o dia mau, um dia vai chegar. E quando ele chegar, ele vai provar você. E quando provar você, você em Deus vai vencer o dia mau. Entendeu? Mas eu tenho que entender isso. Quem é que me cerca de tranquilidade? É Deus. Eu percebo. Veja, já é uma amostragem razoável. Eu já estou servindo ao Senhor há quase 24 anos. Quem busca a Deus de todo o coração sofre menos.
É muito claro. Quem busca a Deus, quem tem compromisso com Deus, quem tem compromisso com congregar, com orar, com leitura bíblica, por limpar o pecado da sua vida, sofre bem menos. Eu olho para algumas pessoas que ficaram na beira do caminho, estão destruídas. Só de família, de igreja, que eu sei que destruiu, tem umas 7. Que foram separadas por divórcios nos últimos 7 anos. Pelo menos umas 7, se não chegar a 10. Ó, acabei de lembrar mais um, chega a 10 brincando. Nosso antigo pastor está separado, vida espiritual acabou. Camarada era pastor até de uma igreja grande. Entendeu? Então assim, existem tempos de guerra, mas se você está firme no Senhor, é muito mais fácil. Que mais? Vamos lá. Versículo 9. E Zerá o etíope saiu contra eles, com um exército de 1 milhão e com 300 carros. Chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Até aqui, vamos fazer uma pausa. O que acontece? Veja. Chega um camarada, como é que é o nome dele? Zerá, o etíope. A Etiópia é um país no norte da África, mas a Bíblia fala que não eram apenas etíopes. Havia líbios, também do norte da África, com um exército de 1 milhão de homens. O exército de Asa era praticamente a metade, 580 mil homens. Os etíopes eram um povo de alta estatura, conhecidos como guerreiros terríveis. Quando os etíopes vinham invadir um país, a destruição que eles provocavam era terrível. Asa está se deparando aqui com um exército muito maior que o dele. E olha qual é a figura. Veja, está tudo bem. Eu estou obedecendo a Deus. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo para a igreja, eu estou orando, eu estou jejuando. Eu estou fazendo tudo certinho. De repente acontece um problema gravíssimo. Como explicar isso? E esse problema era um problema de morte. Porque quem vem para dominar o país, ou domina ou mata todo mundo. Os irmãos concordam que um problema que envolve a nossa integridade física é um problema seríssimo. Depois da nossa relação com Deus, a coisa mais importante que nós temos é a nossa vida. Os irmãos concordam? Que quando a tua vida está em risco, dinheiro não importa, casa não importa, carro não importa nada disso. É a situação aqui. O que Asa podia falar? Podia chegar e falar: pô, Senhor, qual é que é? Faço tudo certinho, o Senhor coloca essa multidão aqui na minha frente? Asa podia falar isso? Podia. Asa podia fazer como algumas igrejas fazem hoje em dia. Eu determino que essa multidão vai desaparecer. Eu determino agora. Em nome de Jesus. Ele podia fazer isso? De uma maneira louca, sim. Mas a multidão ia desaparecer, 1 milhão de homens, 300 carros de guerra. O que ele faz? Ele faz o que a gente tem que fazer em época de guerra. Ele busca a Deus. Ele se humilha diante de Deus. Ele fala: Senhor, a gente não dá conta. Se o Senhor não colocar a mão, estamos tudo morto. Eu estou parafraseando. Se o Senhor não colocar a mão, acabou Judá.
Senhor, lembra que o Senhor é o nosso Deus e nos livra. O que Asa está fazendo antes de arregaçar a manga e ir para a guerra? Ele está fazendo o principal, orar. O que eu tenho que fazer quando vem as crises? Eu tenho que agir? Sim. Mas antes de tudo, eu tenho que orar. Qual é a nossa tendência? Primeiro eu quero agir, depois eu quero orar. Lógico, uma urgência médica, alguém tem um infarte, alguma coisa, você vai orar no carro, olhando para frente, ainda com a mão aqui do lado. Eu já orei por pessoa morrendo aqui do lado. Mas não podia tirar os olhos da pista, senão ia bater o carro e ia morrer os 3. Entendeu? Você vai correr para o médico, mas o que eu estou falando é o seguinte, buscar a Deus. E colocar Deus na posição de Deus. Olha que interessante. Um inimigo apavorante. Eu quero que você entenda o quadro. Eu quero que você traga para a sua vida. Está tudo bem, está tudo em ordem, tudo jóia. De repente chega a tempestade. Aí você olha e fala, Deus, não entendi nada. Aí você vai falar com o seu pastor, pastor, não entendi nada. O pastor vai olhar para a sua cara e falar, eu também não. O pastor vai até falar, o irmão orou, examinou, tal, reviu, mas nós não temos resposta para tudo. Só que olha que interessante, olha o motivo dessa enorme crise. Olha que legal. Versículo 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram, e Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. O que a Bíblia nos conta? Eles clamaram a Deus. E aí Deus veio. E na guerra, destruiu o exército dos etíopes. Aí você vai chegar e falar, nossa pastor, que bom, destruiu o exército dos etíopes, vamos voltar para casa. 1 milhão contra 500 mil. Orou, fez jejum, campanha de oração, foi para o monte, foi para debaixo da cama, acordou de madrugada, confessou a Bíblia, fez tudo que tinha que fazer. Aí Deus vai lá, tem gente no portão, aí Deus vai lá e derrota o exército. O que você fala? Beleza, vamos para casa. Não é isso? Seria coerente? Sim. Só que Deus faz muito mais. Não só deu a vitória, levou eles para a região de Gerar, que é no deserto, uma região extremamente rica. E eles tomaram todo o despojo do exército de Zerá, que ele devia ter tomado de outros países. Gente, isso aqui é uma campanha militar. Nós estamos falando de um homem que, pela localização, ele estava em guerra há mais de 1 ano. Por onde ele passou com esse exército de 1 milhão, ele saqueou tudo. Se ele conseguiu chegar até Jerusalém, ele teve que vencer todos os povos que ele passou. Cada povo que ele venceu, ele pegou despojo, ele pegou gado, ele pegou ovelha. Não havia geladeira, não havia helicóptero para abastecer o exército. Como é que era a guerra? O gado vinha atrás do exército. Precisava comer, matavam o gado e faziam churrasco para a tropa. Você se imagina o tamanho do despojo de Zerá, o etíope? Aí você vai falar, nossa pastor, legal, ganhamos a guerra e tomamos todo o despojo do exército inimigo. Nós estamos em 2 Reis 14, irmão. 2 Crônicas 14. Tomamos todo o despojo do exército inimigo, vamos para casa?
Deus fala, não. Agora vocês vão correr todas as cidades, porque eu coloquei o terror em todo mundo. E vocês vão saquear tudo. Percebe a situação? O que eu aprendo aqui? Gente, isso é um princípio bíblico, veja. E eu posso falar isso com a maior tranquilidade, porque nós não cremos em evangelho da prosperidade. Nós não cremos em palavra de efeito. Sabe o que é palavra de efeito? Você vai para a igreja, e aí o pregador começa a falar um monte de frase. E agora vamos lá! Sabe? Furacão, Atlético, sabe? Só que vida espiritual não é oba-oba. Frase de efeito não faz nem cócega no diabo. O diabo não tem medo nenhum de frase de efeito. O diabo não tem medo nenhum de palavra impostada. Não tem medo nenhum. Isso não faz nem cócega na barriga dele. O diabo tem medo de homens capacitados por Deus, posicionados na sua palavra, preparados para executar a vontade de Deus. E que vão até o fim. Vocês concordam que quando eles venceram, o exército chegou até Jerusalém. 1 milhão de homens contra 580 mil. Cercaram, eles foram lá, derrotaram. Porque falaram, não, vou voltar para casa, comer o churrasco, festejar, tá tudo em ordem. Concorda que seria plausível? Só que não. Deus falou assim, vocês não clamaram? Clamaram. Você não pediu para Deus abençoar? Pedi. Você chega e ora, Senhor, abençoa minha vida financeira. Deus coloca 10 horas de trabalho por dia para você encarar. Não ouvi um amém. Mas vou te falar uma coisa, na vida, para você prosperar, vai ter muito dia de 10, 12 horas de trabalho. Não existe prosperidade sem dias de 10, 12 horas de trabalho. Dinheiro não cai do céu, dinheiro não dá em árvore. E aqui nesse caso não era só trabalhar. Hoje nós pegamos um ônibus, vamos para o nosso trabalho, vamos dizer eu que sou vendedor. Eu vou lá, visito o cliente, aí executo minhas vendas. E está tudo em ordem. Entendeu? Por exemplo, os irmãos sabem que eu trabalho com Bíblias. Eu trabalho na sociedade bíblica mais antiga do mundo. Entendeu? Essa versão que a gente usa é deles, Almeida Corrigida e Fiel, que é a mais fiel original. Aí veja que interessante. No final do ano eu recebi um encarte deles. E eles já venderam 98 milhões de Bíblias em língua portuguesa. É bastante Bíblia, correto? Só o Brasil tem 212 milhões. Isso quer dizer que quase a metade da população do Brasil seria abastecida por essas 98 milhões de Bíblia, correto? Seria uma vitória? Opa, quase 50%. Só que eles mandaram um encarte escrevendo o seguinte, olha, estamos agradecidos e estamos felizes. Porém, no mundo existe 250 milhões de pessoas que falam língua portuguesa. Então ainda falta muito trabalho. Contamos com o poder de Deus e a força de Deus para a gente colocar mais Bíblia no mercado. É disso que eu estou falando. Sabe como é que você vai colocar mais Bíblia no mercado? Ralando. Trabalhando igual um maluco. Ainda mais a Bíblia, que é poder de Deus para a salvação do grego e salvação do judeu. Vocês acham que é fácil vender Bíblia? As pessoas chegam a ficar endemoniadas na minha frente. Eu já vi gente que estava influenciado por espírito maligno na minha frente. Falou a palavra Bíblia, ligou o software do inferno. Entendeu? Porque o diabo sabe que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como é que vai pregar sem uma Bíblia?
Os irmãos conseguem compreender o tamanho da batalha espiritual, que é distribuir Bíblia? Entre outras. É o que aconteceu com o povo de Israel. Vencer em Jerusalém e tiver que sair da sua zona de conforto e perseguir o exército inimigo. Vencer o exército inimigo. Vão para casa? Não! Agora vocês vão correr todo lugar onde eu coloquei o pavor. Como é que é no nosso caso, Maurício? O seu papel é ir nos lugares aonde eu abro a porta. O seu papel é pregar o evangelho. Você não pode salvar. Você não tem poder para salvar. Pode armar janta, pode dar presente, pode dar carro novo, pode sortear vaga no céu. Você não tem poder de salvar. Não está ao seu alcance. Mas você tem o dever de anunciar o evangelho. Porque se ninguém pregar, ninguém vai ser salvo. Foi a forma que Deus escolheu. Tem que ir até o fim. Para ir até o fim, você tem que sair da sua zona de conforto. Para sair da sua zona de conforto, você tem que estar atento às portinhas que Deus abre. Tem a hora de falar e tem a hora de ficar quieto. Alguém que só fala, está errado. Alguém que fica quieto, também está errado. Você tem que, através do discernimento do Espírito, da intimidade com o Espírito Santo, perceber quando Deus fala ao seu coração. Pregue. Fala do meu amor para Ele. Evangeliza. Agora, qual é meu problema? Eu estou com a cabeça cheia de 1000 coisas. O Senhor fala comigo, eu não ouço, porque estou surdo. Porque estou tão mergulhado no mundo, com o coração e com a mente tão cheia de coisas mundanas, que simplesmente Deus fala comigo, eu não ouço. Ah, pastor, como é que Deus fala? Não é assim. Deus fala ao seu coração. Deus fala ao seu pensamento. Deus fala de uma maneira que você entende. Deus te traz uma passagem bíblica. Deus coloca um inclinar para você falar as boas novas de salvação. Entendeu? Mas o problema é que muitas vezes eu estou vivendo um evangelho raso, sem sobrenatural de Deus. Deus está falando, eu não estou ouvindo. E o principal obstáculo é que eu só estou olhando para a minha vida, só estou olhando para o meu umbigo. Às vezes o seu filho está passando por problemas, Deus está te mostrando e você não está vendo e está quieto. Às vezes um parente seu próximo está passando por problemas, você olha para a cara da pessoa, entendeu? Você olha para a cara dela e vem no seu pensamento, você está com problema, aí você fica quieto. Por quê? Porque você não está lutando as batalhas até o fim. Gente, lutar até o fim em todas as áreas. Eu usei aqui um exemplo espiritual. Mas é na parte física, é no seu casamento, é na educação de vida. Pergunta, dentro das aplicações, você acha que você vai formar o caráter do seu filho temendo a Deus com 2 conversas? Você acha que você vai formar o filho temente a Deus falando o seguinte, filhinho, ora para a gente almoçar? Aí você vê aquela serpentinha, aliás, não, aquela coisa mais linda. Agora, como é que nós vamos orar? Senhor, em nome de Jesus. Você fala, nossa, ele orou. Sim, orou e orou bonito, mas se não nascer de novo, vai para o inferno. E quem você acha que vai ser boca de Deus para falar das coisas de Cristo para os seus filhos? O pastor? A professora da escola dominical? Quem que você acha que vai falar de Deus com os seus netos? Contar as experiências gloriosas que Deus fez. Entendeu? As coisas maravilhosas, as histórias sobrenaturais.
Sabe, nós amamos a Bíblia, amamos o estudo bíblico. Mas o poder de Deus se manifestando é coisa linda. E o poder de Deus se manifesta. Agora, eu estou metido com o quê? Sabe? Quantas vezes a gente não é omisso? Deus te deu as coisas de bandeja. E você não usa. Deus te deu talentos, Deus te deu dons naturais. Deus te capacitou numa profissão. Você sequer é interessado. Sabe, na vida espiritual, desinteresse. Eu percebo que nós temos vivido uma geração indolente. Talvez, quando você chegar na minha idade, que eu sou em média aqui, 20 anos mais velho que a maioria. Então talvez, eu estou na casa de 57, a maioria aqui está entre 30 e 40. Talvez existam coisas hoje que você não percebe. Mas que quando você chegar na minha idade, na idade do João, você vai perceber com mais clareza. E aí a questão é você olhar para trás e falar, perdi meu tempo. E aí o tempo passou. A porta fechou. E o que era apropriado para fazer, não foi feito. E não volta mais. Seu filho, voltando aos filhos, que era para estar servindo a Deus, agora passados 10 anos, ele é um adolescente, um jovem que está na balada, usando droga escondido, fazendo sexo ilícito e indo para o inferno, com o baseado aqui na orelha. Porque você, quando a porta estava aberta, não fez o seu papel como pai. Não foi até o fim. Não venceu todas as batalhas. Gente, vocês que têm filhos pequenos, é um pulo. Alguns aqui não têm 10 anos. Corre o risco, daqui a 10 anos, seu filho e sua filha estarem casados. E foi. Porta fechou. Porque você não foi até o fim. Entende o que eu estou falando? E o tempo não volta. A Bíblia fala, é Ele que muda os tempos e as estações. Deus estabelece tempos apropriados para fazer coisas na nossa vida. Imagina agora você chegar aí e falar, e aí pastor, tudo bem? Ah, tudo jóia. O que o pastor conta? Nossa, irmão, vou fazer uma faculdade na França. Vocês vão olhar e falar, pastor, Ó, tô indo, volto só daqui a 5 anos. Pastor, legal, né, pastor? Bacana. Você não vai achar que o pastor tá maluco? Um homem com 60 anos de idade é para sair do seu país, tudo estabelecido, tudo em ordem, família em ordem, todo mundo enraizado, e fazer aventura lá para a Europa? Agora, se é um jovem de 22 anos que aparece uma chance de fazer uma pós-graduação, um doutorado, solteiro, Deus direciona, todas as autoridades da vida dele concordam e ele vai. Concorda que é o tempo apropriado? Entendeu? A mesma coisa que uma mulher querer fazer faculdade com um bebê que acabou de nascer. Não é tempo disso, é tempo de criar o bebê. Deus estabelece tempos e estações. Estações fala mais do que está ao nosso redor. Mas tempo é tempo apropriado que nós estamos vivendo. Agora, quando esses tempos se abrem, o seu papel é até o fim. Entendeu? Coisa que eu não faço. Então comece a aprender com esses heróis bíblicos. Gente, veio o problema, estava tudo bem, estava tudo em ordem, chegou a crise. Qual é a primeira oração? Senhor, estou com brecha.
Não, não estou com brecha, fui eu, filho, que trouxe. Só que você ainda não entendeu, filho. Lá no final da história tem muita riqueza para você. E eu vou colocar pânico em todas as nações. E eu vou fazer um rebuliço nesse mundo. E vou usar você. Aí Deus vai lá, arrebenta com tudo. E quando você volta com mais dinheiro, mais despojo, mais experiente, sabedor do poder de Deus, porque você sabe que 500 mil não vence 1 milhão. Mais experiente com Deus e mais fortalecido. Mas aí eu pergunto, no dia que o problema aconteceu, que Asa estava andando no alto do palácio, e de repente ele começou a ver uma poeirinha lá no horizonte. E aquela poeira começou a crescer. E o barulho começou a crescer. E de repente chegou um espia. Estamos sendo invadidos. É muita gente. Rei, nós vamos morrer. Como é que vocês acham que ele dormiu a primeira noite? Como é que vocês acham que ele dormiu a primeira semana? Foi fazer a corrente dos 318 valentes no Vale do Sal? Ou perdeu o sono? Está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho que ir lá na história para entender o que o camarada passou. Só que eu tenho que ver o tamanho da obra que Deus fez. Agora, onde começa tudo isso? E aí entra uma outra aplicação pessoal. Qual foi a primeira coisa que Asa fez? Asa purificou sua vida. Purificou Israel. Entendeu? Aí você me pergunta, pastor, bacana, nos tempos de hoje, como eu poderia fazer isso? Aí eu separei uma passagem muito conhecida do Novo Testamento. Vamos na última página da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. E vamos encerrar. Apocalipse 22, 15. Vamos ler o 14 para dar sentido. Vamos começar no 14. Palavras de Jesus. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Até aqui. Veja, o que acontece? Isso daqui é um pequeno resumo de áreas que eu tenho que tratar na minha vida. Entendeu? Aqui fala do quê? Pecados sexuais, idolatria, feitiçaria, limpeza espiritual. Entendeu? Aí você fala, nossa pastor, eu lembrei que Asa quebrou todos os ídolos. Eu devo quebrar todos os ídolos? Vou te dar a minha opinião. Eu sou de uma vertente puritana. Eu na minha casa, tudo que eu encontro, que eu descubro que é um ídolo, eu destruo. Por quê? A Bíblia fala que o ídolo em si não é nada. E nem que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Então, diretamente ligado ao ídolo, não tem nada. Se eu quiser almoçar com o ídolo aqui no braço, eu vou comer, vou encher a barriga e tranquilo. Mas a mesma Bíblia que diz que o ídolo não é nada, ela fala que por trás do ídolo existe um demônio sendo adorado. Aí eu pergunto, você ama Deus? Sim ou não? De todo o seu coração? Por que você gostaria de ter na sua casa algo que tem um demônio por trás? Algo nojento e ofensivo ao seu Deus? Uma abominação. Que tipo de crente moderninho é você
que acha que você vai brincar com as coisas de idolatria, ter tudo na sua casa, você vai saber e vai estar tudo bem. Agora, diferente, eu ganho uma camiseta. Aí naquela camiseta tem o Deus Piripiri lá da Papua Nova Guiné. Que eu nunca vi. Aí você me dá a camiseta e fala, nossa, que linda, eu amo aquela camiseta. O que vai acontecer? Eu vou botar a camiseta, vou para lá, vou para cá, não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque o ídolo não é nada. Porque existe na igreja o conceito de objeto maldito. Tem gente que quer ensinar isso. Mas não existe poder no objeto. Só se tiver culto envolvido com ele. Só se eu pegar o objeto e cultuar aquele Deus. Entendeu? Agora, estou andando na rua, daí eu cruzo o Júlio. Aí o Júlio é de família da Papua Nova Guiné. Até meio, né? Lembra um pouco. Entendeu? Ele fala, rapaz, essa camiseta aí é um ídolo. Minha bisavó adorava isso aí. O que eu faço? Ô, Júnior, valeu, meto fogo. Pico e meto fogo, porque eu não quero algo que tenha um demônio por trás, algo que é nojento para o meu Deus. Nesse ponto, eu sou de uma linha bem puritana. Não tem essa de pirâmide, não tem essa de Buda, não tem essa de folclore, não tem essa de cultura não sei o quê. Toca fogo em tudo. E sai da frente que eu queimo até seu sapato, você demora. Entendeu? Eu acho que essa é uma linha segura. Eu acho que é uma linha que honra a Deus. O que Josué fala antes do rio? Olha, vocês limpam todos os ídolos da sua casa. Josué 24. E vocês escolhem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entendeu? No nosso caso, eu conheço a vida de vocês, eu acho que uma área que precisa tomar cuidado é com os brinquedos infantis. Os brinquedos infantis envolvem muitos demônios. E eu tenho que lembrar da capacidade imaginativa das crianças. E pode até acontecer de um demônio que é ligado àquele brinquedo comparecer diante da criança e começar a estabelecer comunicação. Entendeu? Eu estava um tempo atrás, uns 6 meses atrás, tem o pastor Genuan Lira, Igreja Batista Bíblica do Planalto, um dos maiores mestres de teologia reformada brasileira, professor da escola Charles Spurgeon, uma escola conceituada. E ele estava lidando com uma família que vinha do espiritismo, tinha se convertido, e as crianças estavam passando por sérios problemas para dormir e com visitações de espíritos malignos. Gente salva. Curiosamente, isso aí não veio de um pastor, com todo respeito, pentecostal, mais voltado para... Não, um pastor totalmente equilibrado, um homem de Deus, sensato. E ele tratou aquele problema de acordo com a origem. O problema era que a família, antes de ser salva, tinha grandes envolvimentos com o espiritismo. E aqui, aquela conversão ocasionou uma batalha espiritual num grau que envolveu as crianças da casa. Como é que ele tratou? Provavelmente jejum e oração, ensino bíblico, mostrando na Bíblia qual que era a raiz daquele culto para aquela família, e aquela família, através de santidade, busca a Deus, venceu aquilo lá. Mas eu pergunto, se dentro daquela casa, daquela família, tinha lá um livro, o Evangelho segundo Allan Kardec, seus filhos estão acordando, berrando à noite. O que você ia fazer? Não, pastor, guardamos a cultura do mundo. Você ia comprar um barril de óleo diesel e explodir a casa. Bum, com o livro em cima. Não era isso? Percebe, gente? Purificação espiritual é importante. Quando você liga um programa na TV, você vê ele limpar os sodomitas. Tem crente assistindo programa de gente envolvida com perversão sexual
e está ouvindo endemoniado falando e está concordando. Não está nem filtrando, achando que aquilo é bom. E sabe o que é pior? Seu filho está do lado, assimilando as mesmas mentiras. Você cuida dos filmes que você assiste? Você cuida das músicas que você ouve? Você cuida daquilo que você assiste na internet? O que seu filho, quando pega um celular, vê? O responsável é você. Vou dar uma coisa boa, vou ensinar uma unção. Deus me revelou uma unção maravilhosa com o problema de celular. Gente, olha, impressionante. Essa unção acaba com miríades de demônios. Seu filho está com problema de celular, você faz o seguinte, você pega ele e joga dentro do lago, lá no Parque das Águas. Mas antes, para garantir, você arrebenta ele na parede. E depois passa com o carro em cima. Não do seu filho. Entendeu? Resolveu o problema. Por que vai ficar revoltado? O problema é seu. Aqui mando eu sou seu pai, acabou. Nessa casa funciona assim. Aí você pega o celular do menino, é só prostituição, pornografia, coisa que não pega. Pega a menina, está ensinando a ser piriguete. Aí, como diz o pastor Rodrigo Mocelin, vai virar piricrente. Aí ele vai ficar revoltado. É melhor ficar revoltado que pervertido. Entendeu? Sabe o que está faltando? Está faltando educação bíblica e firmeza. Você está querendo criar seu filho nos moldes do mundo. Só que moldes do mundo não funciona para a igreja. Romanos 12 fala o seguinte, não vos conformeis com esse mundo. Não é, eu não me conformo. Conformar é tomar o molde. Não tome o molde do mundo, não tome a forma do mundo. Mas renovais a vossa mente pela palavra. E a palavra diz que para você avançar espiritualmente, você precisa ter purificação espiritual na sua casa. Você precisa limpar a sua vida, você precisa limpar a sua casa, você precisa limpar a sua maneira de pensar, você precisa limpar aquilo que você assiste, você precisa limpar aquilo que você ouve. Sem essa purificação espiritual você não avança. Você precisa limpar a idolatria da sua casa. Você fala, pastor, não tenho ídolo em casa. Mas você idolatra seu filho. Você idolatra seu trabalho. Você idolatra o seu estilo de vida. Você não tem o bezerro de ouro, mas tem a carteira de trabalho de ouro. Sempre você deveria chegar para o seu chefe e falar, chefe, o negócio é o seguinte, quarta-feira eu tenho culto. Isso quer dizer que eu só posso ficar até às 7, viu? Deu 7 horas, chefe, brigadão. Valeu, estou indo para o culto. Está precisando de oração para alguma coisa? Quero ver seu chefe não gaguejar. Ou que chefe que você conhece vai mandar você embora porque você falou que é para o culto e orar por ele. E pela empresa. Tem peito para fazer isso? Você vai perder mais um culto, e o que é pior, vai sair 15 para as 8, vai chegar na sua casa 8h05, ponto, e vai falar, nossa, dava até para ir para o culto. Limpeza espiritual. Entendeu? Tem ídolos no coração. Como é que você acha que esse camarada aqui, vocês vão ver a vida de Asa é muito legal. Porque ele faz coisa certa, ele faz coisa errada, mas ele era reto em relação a Deus. Me lembra, sabe quem? Esse Asa? Eu e você, fazemos coisa certa e fazemos coisa errada, mas a gente procura ter um coração reto para Deus. Ou estou enganado? Vocês procuram? Vocês também fazem coisa errada, que nem eu, não faz? Mas você não quer o Senhor? Esse é o legal da vida cristã, mas Deus sabe o nosso coração. Eu acho que aqui com Asa, essa história vai ser bacana, vai ser muito legal pregar isso daí. E tem mais uma coisinha que eu separei aqui, que eu achei muito legal, veja. Ser intenso e ser consagrado a Deus.
Deus sabe com que intensidade Ele é o primeiro na sua vida. Deus sabe se Ele é o segundo. Não adianta enganar Deus. Você pode até me enganar. Você pode até fazer uma cara de religioso. Mas Deus sabe se Ele é o primeiro. E para isso eu vou te falar uma frase que está no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo é nosso Deus, tá? Fala que ele tem ciúmes de nós. Porque nós somos comprados como propriedade exclusiva do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro fala, vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Para isso que você foi chamado. Que realmente essa semana, como eu falei, é final de ano, é época de reflexão. Para pensar, rever os seus valores, pede luz da parte de Deus, vê aquilo que está errado. Vocês vão ver que muita coisa é simples, gente. Muita coisa é fácil de resolver. Acerte as prioridades. Se consagre a Deus de todo o coração. E você vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Entendeu? Obras maravilhosas, mudar seus conteúdos, mudar ao seu redor. Você ser alguém íntimo com Deus. Gente, coisa mais legal que tem é ser íntimo de Deus. Existe uma vida cristã de intimidade com Deus aguardando. Mas essa intimidade provém de relacionamento. Relacionamento vem do quê? Congregar, louvar e ler a Bíblia e orar. Se você não faz essas coisas, jamais você vai ser íntimo de Deus. As duas coisas andam juntas. É necessário parar, ordenar tudo. E aí eu vou te dar a oração campeã, que eu sempre faço. Os irmãos vão estranhar a minha oração. Mas várias vezes eu orei para Deus e falei, Senhor, está tudo errado. Estou errando feio. Me ajuda. Vem com o teu poder, me capacita. Se o Senhor fizer a obra na minha vida, eu consigo. O Senhor sabe o que eu quero, estou aqui. Então me ajuda, porque tem muita coisa errada. Tenho certeza, com essa humildade, com esse coração aberto, com certeza Deus vai atender a sua oração, vai fortalecer o fraco e você vai experimentar experiências de uma vida maravilhosa em Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por esses exemplos maravilhosos. Eu oro em nome de Jesus, pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, agindo em nossa fraqueza. Que o Senhor venha nos capacitando para toda boa obra. Que nós possamos avançar para a soberana vocação em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.